Uma boa tarde na paz do Senhor para você que está a ver este vídeo, né? Estamos fazendo esta gravação com uma única finalidade, apresentar o conteúdo bíblico, né, ministrado nesse trimestre, que é o terceiro trimestre de 2017, né? Tivemos um trimestre maravilhoso, o segundo trimestre, né? E hoje estamos aqui apresentando, um pouco atrasado, é claro, né, por negligência e muitas ocupações, apresentando o terceiro trimestre deste ano de 2017. Né? O comentarista em foco desse trimestre é o pastor Ezequias Soares, né, homem grande em literatura, em conhecimento, né, doutorados e assim por diante, um homem de grande conhecimento, e tem ministrado, né, através da edição esse trimestre maravilhoso com 13 temas indispensáveis para a nossa fé, né? E inclusive o tema central, o tema principal desta lição é a razão da nossa fé, né? No decorrer dessas 13 lições, nós estaremos de fato compreendendo, né, a razão da nossa fé, de crermos, né, de seguirmos uma religião, uma fé, né, que é o nosso cristianismo, né? E ao passarmos todo esse trimestre, nós vamos descobrir que é assim que cremos e assim que vivemos, né? O trimestre foi iniciado com uma leitura maravilhosa, né? Um comentário maravilhoso pelo pastor Ezequias Soares, que foi a inspiração divina, né? A autoridade da Bíblia, né? Na lição anterior, da semana passada, nós estudamos esse trimestre, esta lição, né? Inspiração divina e autoridade da Bíblia, né? O comentarista aqui, ele usou por base textual, né? O principal versículo em que está baseado as escrituras em 1 Pedro, no capítulo 1 e o capítulo 21, né? Pois diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos falaram, inspirado pelo Espírito Santo, né? Tá aí muitas vezes, né, se há um questionamento de pessoas dizer que a Bíblia ela teve 40 autores, né? Na verdade, ela só teve um único autor, né, que foi o próprio Deus, né, através do seu Espírito Santo, né? Agora, 40 escritores, né, que receberam esta inspiração divina em suas vidas e transcreveram, né, para que desta forma fosse composto os volumes, os livros, os pequenos livros, que formaria este grande livro que é a Bíblia Sagrada, né? Claro que com alguns ajustes, algumas correções, algumas aprovações e reprovações, como ocorreu nos concílios, eliminando 7 livros julgados não ser de inspiração divina, né? Mas foi através do Espírito Santo que o único autor, Deus, ele respirou, né? E estes homens de Deus, homens fiéis, homens íntegros, retos, homens entregues totalmente à vontade de Deus, inspiraram e escreveram o que Deus havia inspirado. De fato que a gente sempre comenta, e é uma pura realidade, né, que jamais um ser humano ele teria capacidade, inteligência, conhecimento e visão suficiente para registrar há 2000 anos algumas coisas, ou tantas coisas como é registrado na Bíblia Sagrada, que viesse a se cumprir nos dias de hoje por apenas uma experiência. Nós que somos nordestinos, aqui no sertão da Paraíba, né, podemos enfocar, por exemplo, algumas profecias, segundo o catolicismo, que dizia o Padre Cício que havia de se cumprir, como são até coisas
fora do conhecimento bíblico, mas Padre Cício, pelo grande conhecimento que ele tinha das Escrituras do próprio Deus, ele falava como se ele próprio profetizasse. No entanto, ele baseava-se nas Escrituras e dizia coisas que os católicos, ao ver se cumprir no longo dos anos, passaram a dar crédito e mais crédito, né, e idolatrar o Padre Cício. Né? Isso é um absurdo, né, pois os cristãos verdadeiros, ortodoxos, autênticos, né, eles não transmitem a palavra proferindo eu estou dizendo, eu estou fazendo, né, mas eles transmitem a palavra dizendo assim disse o Senhor, segundo as Escrituras Sagradas, segundo os apóstolos, segundo os profetas, né, segundo as pessoas que foram incumbidos por Deus para transmitir, que verbalmente naquela época é escrito, porque alguns transmitiram verbalmente e outros se incumbiram de registrar, como no caso de Lucas, o evangelista, o médico amado, né, aquele que apurou os fatos de tal maneira para escrever o livro de Lucas, como também o Atos dos Apóstolos, né, a Bíblia diz que ele fez uma pesquisa, uma análise profunda, perguntando aos testemunha ocular de Jesus de que forma realmente aconteceu. Como foi que ele curou o cego? Ele estava na entrada ou na saída de Jericó? Né? Era um ou era dois cegos? Né? E assim, por exemplo, os fatos foram apurados na íntegra e registrados, formando assim o livro de Lucas e o Atos dos Apóstolos. Né? Entre outros, todos são homens de responsabilidade que, quanto ao Velho Testamento, a única inspiração era provinda do próprio Deus, enquanto que no Novo Testamento as Escrituras foram baseadas em fatos reais apresentados pelo próprio Jesus Cristo, e veio o apóstolo Paulo aí sendo inspirado pelo Espírito Santo para pôr em ordem, em organização as igrejas, né, está registrado nas suas cartas, nas suas epístolas, né, para pôr em ordem a organização das igrejas, pois de fato as igrejas não tinham um regimento para que elas se mantessem de forma digna e seguindo determinadas regras, determinados critérios, para que não viesse de forma alguma desfalecer ou apresentar erros e envergonhar o próprio cristianismo. Né? Deus usou o apóstolo Paulo de maneira grandiosa, e esse homem tem escrito 3 epístolas, entre epístolas e cartas, de forma maravilhosa, que tem servido de base, de sustentáculo para a igreja. Se formos observar pessoas críticas, né, que não apoiam as Escrituras e buscam apenas no conhecimento e na ciência motivos para reprová-la, né, como muitos aí, um tal de Fábio Sabino e outros críticos da Bíblia, né, e chegam até a dizer que Paulo não, as cartas de Paulo não eram providas da parte de Deus. Mas veja só, quanto a igreja tem crescido, os próprios perseguidores do cristianismo, no início, ali em Atos dos Apóstolos, eles chegaram a questionar com relação àquele trabalho que os apóstolos estavam fazendo, estavam pregando, né? E um mestre da lei ali levantou-se, não sei se Gamaliel, no momento não lembro se foi Gamaliel, mas um dos mestres da lei naquela época, né? Ele levantou-se e disse: deixa eles prosseguirem, porque se é de Deus, continuará, crescerá, se desenvolverá. Mas se não for de Deus, se desfará. E nós podemos contar com 2000 anos, as Escrituras estão aí aprovadas e se cumprindo ao pé da letra, né? Então, portanto, basta nós crermos, né, e obedecermos. Cremos na inspiração divina, verbal, plenária da Bíblia Sagrada. Única regra infalível de fé e prática para a vida e caráter cristão. Né? Então, esse foi o primeiro tema da lição bíblica, da primeira lição bíblica do nosso trimestre aí, a razão da nossa fé. Neste domingo nós estudamos a lição de número 2 com o tema O Único Deus Verdadeiro e a Criação. Caro ouvinte, esses 2 temas foram de suma importância para a nossa fé, né? Para crermos e para vivermos segundo
esta crença, esta fé. Mas é bom você ter certeza de que as outras 11 lições que serão ministradas, por exemplo, a lição de número 13, nós trataremos na íntegra, né? De maneira detalhada sobre a Santíssima Trindade, né? Quantas dúvidas não há com relação a 3 pessoas e ao mesmo tempo a uma única pessoa, a 3 deuses que ao mesmo tempo é o mesmo Deus, é o único Deus. Quantas dúvidas, né, não há, quanta interrogação, quanta indagação não há, em muitos que muitas vezes dizem que somos cristãos, mas temos essa dúvida, né, temos esse impasse na compreensão da Trindade Santa, né, um só Deus em 3 pessoas. Então, esse fato na lição de número 3 será abordado com muita precisão, né, muito detalhado, e com isso nós teremos uma verdadeira compreensão com relação à Santíssima Trindade, né? Já na lição de número 4, inclusive na lição de número 3, eu gostaria de passar aqui para meditarmos. Essa lição será ministrada na próxima semana, né? No dia 16 desse mês de julho, né? Será ministrada. E nessa lição de número 3 nós teremos 4 pontos, né? O comentarista aqui fez a sua abordagem, dividiu em 4 pontos, 4 tópicos e seus subtópicos, né? O primeiro tópico é a construção bíblica trinitárias, né? Construções bíblicas trinitárias, né? Ele dividiu esse tópico em 3 subtópicos. O primeiro é a unidade da Trindade, né? A segunda é a bênção apostólica e o terceiro subtópico é o Deus Trino e Uno revelado. O Deus Trino e Uno revelado. Vindo o segundo tópico como o Deus Trino e Uno, e nós teremos aqui uma explicação maravilhosa com relação ao Deus Trino e Uno, dividido em 2 subtópicos, onde o primeiro é uma questão crucial do Deus Trino, e o segundo é a Trindade, né? Aí vem o terceiro tópico, que é as crenças inadequadas, né? Nós vamos ver aí as formas que as pessoas muitas vezes compreendem com relação à Trindade, né? A Santíssima Trindade, né? E nós vamos estudar aqui e vermos um pouco, trazer às claras as crenças inadequadas, né? Como esse tópico ele está dividido em 3 subtópicos, onde o primeiro é os monarquianistas dinâmicos. Aí vem o segundo tópico com os monarquistas modalistas. E depois, por último, o arianismo, né? E ainda vem o 4º tópico, que é a resposta às objeções acerca da Trindade. Esclarecimento é o primeiro subtópico, né? De resposta às objeções acerca da Trindade. O primeiro subtópico é esclarecimento. Já o segundo é a definição de Tertuliano, né? Vamos ver como que Tertuliano definia a Trindade. Já o terceiro e último tópico é formulação definitiva da Trindade, né? Será uma lição, uma ministração maravilhosa, e creio que Deus vai nos abençoar, nos edificar poderosamente. A lição de número 4, nós estudaremos o Senhor e Salvador Jesus Cristo. De fato, o porquê e como é que esse ministério da salvação é introduzido em nossas vidas por intermédio, né, da vida, crucificação e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lição de número 5 é a identidade do Espírito Santo, né? Aí nós vamos compreender maravilhosamente a identidade do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Onde ele deve estar em nossas vidas, né? Qual é a função do Espírito Santo? Porque ele é um Deus e ao mesmo tempo ele é o Deus único e verdadeiro, né? E essa ministração vai nos trazer a clara e mostrar de fato, né,
a compreensão de que o nosso corpo é lugar onde essa terceira pessoa da Trindade deve habitar para que o Deus único ele tenha poder em nossa vida. Já a lição de número 6 trata-se da pecaminosidade humana e a sua restauração a Deus. A lição de número 6 é tremenda, né? Porque nascemos no pecado, somos pecadores, aceitamos o Evangelho, estamos na igreja e confessamos a santidade, mas ainda somos pecadores. A própria Bíblia até relata: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Está escrito nas epístolas de João, do apóstolo João, né? Não há verdade em nós. Portanto, apesar de sermos pecadores, separados, né? Separados do mundo, na maneira de viver, na maneira de crer, na maneira de agir, de conversar com Deus, de interpretar as Escrituras, mas uma humanidade pecaminosa foi introduzida na vida de todo ser humano a partir do momento que Adão e Eva desobedeceu a Deus e foram expulsos do jardim do Éden. Vindo depois disso, né, a restauração, né, essa restauração por Cristo Jesus, pelo Senhor e Salvador, que trata a lição de número 4, né, e essa restauração nos traz uma reconciliação para com a pessoa de Deus. Reconciliação essa de que exige, né, um processo, né, contínuo, né, uma busca contínua para mantermos na presença de Deus. Pois se desviarmos para a esquerda ou para a direita, se tropeçarmos na nossa fé e cometermos pecado, principalmente o pecado consciente, então nós podemos de fato perder a nossa salvação e a nossa restauração em Cristo Jesus. Por isso é que a lição de número 7, ela trata de quê? A necessidade do novo nascimento do ser humano. Na lição de número 7, vai ter aí uma abordagem maravilhosa, minuciosa, detalhada, né? E eficaz com relação à necessidade do novo nascimento, né? Isso vai de fato nos trazer a compreensão de como se portar para que possa ser alcançado pela restauração a Deus, que trata a lição anterior, a lição de número 6. Já a lição de número 8, nós encontramos aí um estudo profundo sobre a Igreja de Cristo, né? Aí de fato nós vamos estudar e compreender o geral no todo, né? Os cristãos como igreja de Cristo, em que essa igreja está alicerçada e definida, porque ela está garantida que terá direito à salvação e à vida eterna. Então nós trataremos desta garantia de benefícios espirituais e vindouro, né, na lição de número 8. Já na lição de número 9 é uma necessidade de termos uma vida santa. Não é tão necessário só buscarmos a restauração, vivermos em um novo nascimento, conhecer a igreja de Cristo e sabermos que fazemos, compomos essa igreja, mas a lição de número 9, ela ainda diz que é necessário termos uma vida santa, né? Sem pecado, sem mácula, sem mancha, sem ruga, apesar de sermos pecadores, mas portar com a cruz do negar-se a si mesmo, tomar essa cruz e seguir Jesus, né, renunciando os prazeres, os desejos dos próprios egos, né, as próprias vontades, né, que tem sido inserido na nossa natureza adâmica, e prosseguir nesse rumo para a vida eterna com a certeza de estar andando em uma vida santa. A lição de número 10, nós encontramos aí a manifestação, ou seja, as manifestações do Espírito Santo, né? Na lição de número 10, aí nós veremos o que o Espírito Santo, essa pessoa que é identificado na lição de número 5, né? Que move os cristãos na restauração a Deus e que transforma na atitude do novo nascimento, faz compreender verdadeiramente o que é a igreja em Cristo e
e promove no cristão o processo de levar uma vida de santidade, né? Aí ele manifesta, aí mostra na lição de número 10, as manifestações desse Espírito maravilhoso, que é a terceira pessoa, que atua presencialmente na vida da igreja, transformando, fortalecendo, encorajando, consolando, livrando, orientando, aconselhando, intercedendo por nós, por si próprio, até quando muitas vezes queremos orar, apresentar uma coisa a Deus e não conseguimos. Então, as manifestações do Espírito Santo, essas manifestações podem vir através dos dons do Espírito Santo: dom de língua, dom de falar, dom de profecia, discernimento de espírito, interpretação das línguas, dom de curar, dom de interpretar, o dom de interceder pelos outros, o dom de misericórdia, o dom de amar, de ter uma vida de caridade, né? Os diversos dons, como também nessa mesma manifestação será encaixado aí o fruto do Espírito com as suas 9 qualidades: longanimidade, benignidade, mansidão, bondade, fé, temperança, né? Amor, paz, longanimidade. Quer dizer, isso tudo nós teremos uma compreensão mais profunda na lição de número 10 e podemos buscar pela oração, o jejum e a entrega total a Deus essas virtudes, frutos e dons, para que possamos ter de fato uma vida vitoriosa, né? Mas a lição de número 9, ela já trata da segunda vinda de Jesus. O que é a segunda vinda de Jesus? É o resultado da busca, né, pela restauração a Deus, pelo novo nascimento, pela necessidade e a atividade da santificação em nossa vida, pelo uso das manifestações do Espírito Santo. Aí Deus nos consola com a segunda vinda de Jesus Cristo, onde a igreja será arrebatada, os mortos ressuscitarão e depois os que estiveram vivos ainda nessa vinda serão transformados e também serão arrebatados e levados juntamente com todos para estar com o Senhor para sempre nos ares, né? Ela vai dar uma orientação tremenda com relação à segunda vinda de Jesus na lição de número 11 e vindo depois a lição de número 12 com o tema O Mundo Vindouro, né? Aí nós vamos de fato conhecer através do comentário, através das escrituras, através da nossa interpretação pelo Espírito, né? Esse mundo vindouro. Eu vou para o Pai, mas eu voltarei para vós, e quando eu vier, eu os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós vamos conhecer esta casa que Jesus foi preparar. Na lição de número 12, né, nós veremos com muita precisão, né, e aí compreendemos que vale a pena buscar uma vida em um lugar em que emana de verdade. Essa é a última cumprimento da profecia, leite e mel, ou seja, um lugar de delícia, ruas de ouro, mal de cristal. Não precisa falar nisso, pois trataremos na lição de número 12, né? E por último, nós estudaremos na lição de número 3 sobre a família e a sua natureza, né? Sobre a família e a sua natureza. Pois Satanás, para impedir que todos esses benefícios ministrados por Deus através do Espírito Santo e do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, seja interrompido em nossa vida, ele tem atuado principalmente nas famílias, porque sem família não há igreja, sem família não há uma verdadeira fé, não há de fato uma verdadeira organização, pois as famílias é a primeira célula criada por Deus para que através disso se cumprisse a vontade de Deus na raça humana. E é nisso que Satanás tem investido, para que percamos a nossa promessa de um futuro bem melhor do que essa vida que levamos aqui na terra, né? Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Aí apresentei de fato aí os 13 tópicos, né, que está inserido no tema A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim viveremos, né? Hoje foi ministrado na igreja, como eu falei anteriormente, sobre o único Deus, né, verdadeiro
e a criação. Foi um tema maravilhoso, um tema em que, de fato, nós aprendemos bastante com relação à existência do nosso Deus, né? E ao mesmo tempo também nós ministramos aqui uma passagem através do comentarista, principalmente no primeiro ponto, aqui no segundo tópico, o primeiro tópico, no segundo subtópico, que trata do monoteísmo, né? E nós estudamos aí com relação às três religiões, né? As três religiões que são monoteístas, né? Por exemplo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, né? E vemos aí a grande ameaça que a fé cristã está prestes a enfrentar por conta, né, desta religião que tanto cresce em todo o planeta Terra, que é o islamismo, com uma fé dizendo que tem também o mesmo Deus e que o seu mesmo Deus é o nosso Deus, que Alá e Jevé é o mesmo Deus. No entanto, quando eles conseguem distorcer aos cristãos para crer em Alá como se fosse Deus, eles de fato aí passam a mostrar que Alá não é o mesmo Deus, e que o seu profeta principal não é Jesus Cristo, e sim Maomé. E isso trará um grande prejuízo para o cristianismo, pois perdemos aí a nosso contato, a nossa comunhão com Deus por intermédio de Jesus Cristo, né? E isso é o que tem a igreja se preocupado nos últimos tempos, né? De pedir a Deus a graça, o conhecimento, a fé, o fortalecimento, né? Para que possais se portar diante de uma nova era da crença, né? Uma nova forma de enfrentarmos a nossa liberdade religiosa, né? Pois está sendo ameaçada, né? Mas nós louvamos, glorificamos, exaltamos o nome do Senhor, porque a sua palavra garante que, louvado seja o nome do Senhor, aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Ele terá um encontro maravilhoso com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.